Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais uma manhã maravilhosa, mais uma manhã concedida pelo nosso Senhor Deus, pelo nosso bom pastor, pelo nosso, Pai, que nos deu mais uma manhã, mais um dia, o qual podemos estarmos aqui para agradecê-lo, pela nossa saúde, pelos nossos irmãos ou pelos nossos familiares. E antes de começarmos a nossa mensagem, amados, eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal, nesse canal aqui, Graça Revelada, onde vou abordar temas, sobre a graça de Deus. E você que gosta da palavra, você que gosta da mensagem, deixe lá seu like e compartilhe com os demais irmãos para que mais pessoas venham ser alcançadas e que venham ter o coração e a mente, aberta para o entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, Agora, o texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, onde diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, vamos entender esse versículo, Todos pecaram. Quem pecou, Esse livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas Paulo ainda estava aprendendo da graça. Paulo ainda, tendo a revelação da graça, não deixava de ser judeu. Paulo era um judeu, Então, ele aplica isso aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Todos pecaram, aquele povo que estava debaixo da lei, que transgrediam a lei. Todos pecavam, Porque, como devem, vocês devem entender, e já há muito tempo eu venho falado, que pecar é transgredir a lei. E esse povo, que transgredia a lei, era culpado, era pecador, porque transgredia a lei, a Torá, E Paulo está falando sobre isso, quando ele fala desse todos pecaram e se, afastaram da glória de Deus. Por quê? Amados, como a gente sabe, a gente tem que ler, tem que entender, tem que saber o tempo qual a palavra foi escrita e qual tempo foi determinado. Todos pecaram. Eu não posso colocar esse todos pecaram para mim, para você hoje. Por quê? Não está nós pecamos ou nós peca. Está todos pecaram. Então, esse pecaram aqui está no passado. Então, quer dizer que todos pecaram. Quem pecou? Aquela geração a qual estava debaixo da lei. Não quer dizer que nós, gentios, pecamos, porque afinal, pecador era quem transgredisse a lei. E nós, gentios, nunca tivemos lei, nem naquela época e nem hoje pós-cruz, Porque pós-cruz, Cristo deu fim à lei. O fim da lei foi Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, se nós cremos, se somos gentios, se somos um povo sem lei, então o que pecar? Pecamos de quê? Se não somos transgressor da lei. E Paulo tinha, sua vida judaica, vivia no judaísmo. Então, esse versículo está relacionado àquele povo, o povo judeu, o qual transgredia a lei, a Torá. E Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz, Hebreus 9, 22, vamos ver aqui que aqui Paulo, fala a respeito agora para nós. Hebreus 9, 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Já aqui, em Hebreus, Paulo fala que quase todas as coisas foram purificadas, pelo sangue, porque sem o derramamento de sangue não havia purificação, não havia remissão. O que é remissão? A remissão dos pecados. Então, pelo derramamento do sangue de Jesus, teve a remissão. O que é remissão? Acabou, anulou, ele remiu,
né? Ele tirou. Então, como é que podemos hoje nos ver como pecador, como transgressor, que se não vivemos a lei, se não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele remiu, com o seu sangue ele remiu toda a transgressão, né? E o povo, nessa época aqui que Jesus veio, né, teve o seu momento com eles, fez seus milagres, fez todas as maravilhas e muitos não creram, porque não era para crer, não foram escolhidos para isso. E muitos sim acreditaram na palavra, acreditaram no Senhor Jesus, né, quando ele veio aqui. Então ele, porque a palavra diz, Paulo diz que quase todas as coisas, porque amados, nem todos acreditaram, nem todas as coisas foram limpas, porque nem todos eram os escolhidos. Então, Cristo limpou, salvou o judeu. Ele veio para isso. Ele não veio para nós gentios. Então, por isso que Paulo fala todas as coisas. Mas nós fomos alcançados pelo poder, pela palavra de Deus, a qual foi anunciada, né, pela revelação da graça, a qual Cristo deu a Paulo. Que Paulo foi aprendendo, foi anunciando, foi levando aos gentios, e os gentios foram alcançados pela palavra. E o sangue de Jesus, o qual o povo foi limpo, o qual o povo foi lavado, né, tirou ele, Cristo, como João falou, que, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele remiu o pecado, ele tirou. Cristo tirou o pecado do mundo lá no madeiro. Ah, muitos devem dizer, e hoje o pecado é o quê? Amados, hoje é errar o alvo. Hoje eu erro, você erra. Nós não estamos livres de errar, mas ser condenado como a lei condenava, isso não existe mais. Iremos colher, sim, o que plantamos de errado, o que plantamos de bom. Isso vai né, caber, né, vai depender de cada um de nós. Se eu quero colher frutos bons ou se eu quero colher frutos maus. Isso é a colheita. A colheita é inevitável. Então, o errar hoje, que o pecado, né, conhecido hoje para nós, é errar o alvo, é cometer os erros. Mas hoje nós temos o direito, hoje nós temos, né, como nos consertar. Antes não, errou, era condenado, condenação em morte, que era a lei, era conhecida condenação em morte, errou, vai para a morte, né? Lá em Romanos 4,15 diz, né, que, vamos lá voltar em Romanos 4,15, vamos ver o que Paulo fala agora, né, lá em Romanos 4,15, porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressor. Então, amados, né, onde transgredimos? Se a palavra diz, a lei opera a ira. Porque quem transgredisse a ira vinha sobre aquele que transgredia. Era condenado, era, né, humilhado, era levado à morte. Mas hoje, onde não há lei, também não há transgressor. Então, eu não sou transgressor, não somos transgressores, não somos pecadores, porque não estamos na lei. Então, onde não há lei, não há transgressor, porque onde não tem lei, não tem como transgredir algo que não tenha. Então, nós não temos lei, né? Vivemos pela fé. Então, não podemos ser chamados de pecadores nem transgressor, porque não vivemos debaixo da lei, sim da graça de Deus, onde é o favor imerecido que recebemos, mesmo sem merecer, mas fomos alcançados pela palavra genuína, a qual Cristo nos revelou e abriu os olhos do nosso entendimento. Lá em 1 Coríntios 15:56 diz, vamos lá ver 1 Coríntios 15:56, diz que, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É por isso, amados, que quem pecava, quem transgredia a lei, era levado à morte, porque era, né, a consequência de quem transgredisse a lei naquela época, né? E hoje, o que é que nós vamos transgredir se nós não temos lei, se nós não vivemos debaixo de Torá? O que iremos transgredir, né? E o aguilhão da morte, né? A morte, o pecado, levava à morte.
E a força do pecado era a lei. Então, para que eu viesse ser pecador, para que eu viesse ser uma pessoa, né, ruim, a ponto de ser condenado, a lei tinha que ganhar força. Era a força, tinha que ter aquele intuito, as pessoas tinham que sempre estar no mesmo erro. Afinal, que quem errasse, que alguém descobrisse, só era livrado da pena até descobrirem, mas quando descobrissem, né, já eram levados à condenação, à morte. Então, nós não temos nem o aguilhão da morte, porque não somos pecadores, não iremos morrer, né, por causa do pecado, e nem temos essa força, a força do pecado. Temos sim as nossas falhas, os nossos erros, a morte, né, carnal. Vai existir, vai ter a morte carnal, mas a morte espiritual não, amados. Morreu aqui, essa carne irá acabar, essa carne irá voltar ao pó, mas o nosso espírito, esse é vivo, esse viverá eternamente, esse voltará ao Pai. É diferente, né? Mas quem vivia na lei não tinha, aquele povo antigamente, antes de ter, né, a consumação dos séculos, não tinha o Espírito Santo. Quando morriam, eles ficavam presos na sepultura, aguardando o juízo final, que foi na consumação dos séculos, né? Mas, isso nos anos 70, mas nós já nascemos com o Espírito Santo, já fomos selados com o Espírito Santo. Então, quando morremos, essa carne vai acabar, vai ao túmulo, vai ao pó, vai virar lama. Mas o nosso Espírito, esse que vive e reina aqui neste corpo, que temos um propósito, o qual precisamos dessa carne para ele fazer, né, a sua obra, fazer o que deve ser feito pela vontade de Deus, temos que estar nesse corpo, mas o Espírito é de Deus. Então, não somos pecadores e nem somos afastados da glória de Deus, porque afinal fomos feitos semelhança dele. E quando esse propósito, quando chegar o final da nossa jornada, da nossa vida, iremos voltar ao Pai. Iremos voltar a quem? O nosso espírito. O nosso espírito não pertence a nós, pertence a Deus. Ele nos deu e ele retomará para si. Então, é totalmente diferente de quem vivia no período da lei, no período do Torá, né? Que não tinha o Espírito Santo. Jesus não tinha vindo ainda, não tinha selado uma aliança onde o Espírito Santo tinha sido, né, derramado sobre o seu povo. Antes era diferente, mas hoje temos a certeza que vivemos por fé, né? Por fé naquilo que Cristo conquistou por cada um de nós. Acreditamos sim na consumação, na cruz, onde ele, né, encravou tudo, né? Encravou todo o pecado, encravou toda a lei, nos fez livre, nos tornando livres, abençoados, mais que vencedores em Cristo Jesus, e que hoje podemos anunciar, que podemos proclamar essa graça de Deus, o qual nos dá vida, nos dá paz, porque quando conhecemos a verdadeira, né, o verdadeiro conhecimento, somos libertos, temos os nossos olhos iluminados e a nossa mente liberta. Então, nada nos coloca medo, nada nos faz pecador, nada nem ninguém pode dizer o contrário da palavra. Muitos podem até me dizer, mas a palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram quem? Quem viveu na época da lei. Porque, amados, a Bíblia não é um livro escrito para o nosso tempo, para nós gentios. A Bíblia é um livro histórico, o qual conta todo o acontecimento. Agora, pegamos, sim, esse livro como receita, como entendimento, como algo, né, que podemos trazer para nossas vidas muita da coisa, muito ensinamento, muito aprendizado. Porque aqui, sim, é um livro onde aprendemos, né? Aprendemos o que aconteceu, o que devemos fazer, o que Cristo, né, revelou para nós, os gentios. E é isso, né? A palavra que eu trouxe hoje é essa, né? Que estamos livres do pecado, que quem pecou foi aquele povo que vivia debaixo da lei. Nós, gentios, não temos lei, então não temos que temer o pecado. Porque o pecado, esse erra o alvo. E todo mundo vem com esse erro de fabricação. Porque todo mundo erra, todo mundo falha. E isso não leva a condenação, leva a consequências. Onde
O que eu fazer de errado aqui, eu irei colher. O que eu fazer de bom aqui, eu também irei colher. Porque hoje nós vivemos a lei da semeadura, né? E é isso. É a palavra que eu trouxe hoje. E agora vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, a qual trago nesta manhã a vocês, irmãos. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse entendimento. Que corações, Pai, venham ter entendido a Tua palavra, entendido esse esclarecimento. Que nós, Pai, hoje não somos pecadores. Porque pecar era transgredir a lei, e nós não somos transgressores da lei porque não temos lei. Hoje vivemos, Pai, a Tua graça, vivemos o Teu favor imerecido, o qual o Senhor deu a cada um de nós a salvação, a vitória, o qual o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, e que somos livres, libertos para viver a Tua palavra genuína, sem medo, sem condenação, porque hoje vivemos por fé e não pelo que vemos. E desde já eu declaro a melhor manhã, na certeza, o melhor dia, a melhor tarde, a melhor noite, o melhor tudo em nossas vidas. E agradecer, Pai, pelo dom da vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu declaro um amanhã, um dia, na Tua presença, na Tua proteção. Desde já, Pai, eu declaro sim, nesta manhã, cura a todos aqueles que estão precisando da Tua mão. Que todos estão precisando, Pai, da cura. E que o Senhor, Pai, vai fazer no momento certo. O Senhor vai levantar pessoas curadas. O Senhor vai levantar pessoas sem a enfermidade. Estamos, assim, vivendo um momento assolador. Mas pela fé, cremos que já vencemos toda essa assolação. Porque o Senhor nos fez mais que vencedores. E o Senhor ativa em nós uma fé maravilhosa. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.